Olá pessoal, sou Frank Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal, né? Quanto mais inscritos, mais o canal pode levar a mensagem, tá? E vamos falar um pouquinho da história, a história do capitalismo, né? A história do capitalismo nos Estados Unidos e sua influência no mundo desde o século XIX, tá? Muita gente, quando se pergunta, né, quais são as famílias mais ricas do mundo, logo vem a resposta, né? É a família Bill Gates, né, Carlos Slim, Warren Buffett, né, sheiks da Arábia, e a gente não passa nem perto disso, não é? Bill Gates, né, Warren Buffett, Carlos Slim, eles, na verdade, né, segundo o que a gente conhece, eles são pessoas humildes perto dos grandes homens que mandam no mundo, dos homens que mandam no mundo, das casas que mandam no mundo, tá? E quais seriam essas casas, né? É chamada de casas. A casa dos Rockefeller, a casa dos Rothschild, a casa dos Morgan, né? De JP Morgan, a casa do Pont, né? A casa do Carnegie, né? E todos eles começam a construir a sua industrialização, né? E antes de prosseguir, vai ser um pouco grande essa gravação, porque é muita história e a gente tem que resumir ela o menor possível, e a gente vai fazer um esforço para isso, tá? Começa isso tudo meados do século XIX, tá? Com a descoberta de John D. Rockefeller, né? Que é o primogênito da casa dos Rockefeller, né? Quando ele começa a substituir o óleo de baleia para iluminar casas pela querosene através do petróleo, tá? Então, mais tarde a querosene vai ser substituída pela energia elétrica, mas o petróleo ganha um novo sentido, que é a gasolina, através do surgimento da casa dos Ford, tá? Através de Henry Ford e o Fordismo. Fordismo, que é o trabalho, né, que desarticula totalmente o trabalhador dos meios de produção, tá? E ele se torna de vez alienado pelo modo Fordismo. Rockefeller, né, em 1974, né, John D. Rockefeller, ele foi o primeiro bilionário dos Estados Unidos ainda no século XIX. Com 41 anos, ele já tinha uma fortuna avaliada em $1 bilhão. Para se ter uma ideia, em 1974 foi chamado Nelson Rockefeller IV, da Casa dos Rockefeller, para uma audiência no Congresso, né, para determinar o verdadeiro tamanho de sua fortuna, e não conseguiu chegar ao cálculo, né? Tal a quantidade de empresas, tá, a quantidade de influência que eles exercem no mundo, tá? Então fica caracterizado como os 4 banqueiros do petróleo, tá? Principalmente Rothschild, né? Os Rothschilds, né? São donos da British, da Esso, né, da ExxonMobil, da Bridget, e de mais uma outra grande petrolífera, e a família Rockefeller, dono da Chevron, né, que é uma outra, e todas atreladas a bancos, né? Para se ter uma ideia, Rockefeller, por exemplo, Rockefeller é dono não só da Chevron, né, que é a maior indústria de petróleo do mundo, a maior produtora de petróleo, como é dono de bancos, né, com os Morgans, como é dono de museus. Grande parte dos museus norte-americanos, grande parte das universidades dos Estados Unidos é bancada pela família Rockefeller. Então ela detém o poder econômico, intelectual, financeiro, de todas as formas, a família Rockefeller. E de que forma eles agem no mundo, não é? Eles já agem no mundo há décadas, não é? Há décadas e décadas e décadas. E eu vou encurtar a história só para dar alguns exemplos, não é? A queda da União Soviética se deve, né, aos grandes banqueiros de petróleo. Por quê? Em 1984, né, a Rússia está fazendo um gasoduto que liga um território gigantesco da União Soviética
na época União Soviética, até a Europa, né? A família Rockefeller está sabendo. E eles já dominam, né? Os Rockefellers, eles dominam a Arábia Saudita desde os anos 40, na época de Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, tá? A Arábia Saudita nada mais é do que um país que serve a esses banqueiros. Elas são, né? Eles são o quê? Vassalos desses senhores banqueiros, né? Quer um exemplo de vassalo famoso dos banqueiros? Não é? É o George Soros, não é? Um dos homens que quebram bolsa com especulações. Não é? Ele é um vassalo da família Rockefeller. Né? Como eles agem? Né? A CIA, Serviço de Inteligência Americano, que investiga, que especula, né, que fica de olho em todas as ações econômicas do mundo, né, são bancadas pela família Rockefeller, não é? Que os agentes são do Estado, mas as pessoas que vão fazer o jogo sujo dentro dos países para derrubar, dar golpes, né, matar líderes de países, todos são bancados por essas famílias. Um exemplo, esse gasoduto. Quando a União Soviética está terminando o gasoduto em 1984, com o preço do barril perto da casa dos $100, né? Vem uma ordem da família dos Rockefeller para que a Arábia Saudita produza em massa. A Arábia Saudita, que é a segunda maior reserva do mundo. Ela começa a produzir em massa petróleo. O que acontece? O preço despenca, o gasoduto não se paga. Né? E é o princípio da quebra da União Soviética, né? Justamente pelo fator econômico. O preço do barril não paga a construção do gasoduto e a União Soviética entra em um colapso financeiro e acaba com a perestroika e a glasnost. Não é? Mais tarde, né, já nos anos 90, o episódio Tempestade no Deserto, né, quando os Estados Unidos reprimem a invasão de Saddam Hussein ao Kuwait, não é? Patrocinado pela família Rockefeller. Por quê? Os Rockefeller, né, eles não só bancam, né, a CIA, não só bancam, né, o exército norte-americano, né, as armas são produzidas, muitos contratos da General Electric, que é a 8ª empresa mais rica dos Estados Unidos, que é da família Morgan e Rockefeller, também, né, tem vários contratos com o exército. Então, o que acontece? Né? Quando eles reprimem Saddam Hussein, né? E logo depois eles invadem o Iraque. Por quê? Porque o Iraque não é um governo, embora seja uma potência no petróleo, ele não é um governo colaboracionista. Da mesma forma que essa família já havia patrocinado a guerra entre Irã e Iraque, depois da Revolução dos Ayatollah, né, em 1979. Tá? Vem a guerra Irã-Iraque, por quê? Porque os Rockefellers, né, os JP Morgan, né, os Carnegie, que no princípio do nascimento da indústria Carnegie era a indústria de quê? Das construções de ferrovia, do aço, né, a JP Morgan dos bancos, né, existe ainda hoje o banco de JP Morgan, os Rockefeller do petróleo, os DuPont, né, os DuPont descobriram um polímero, né, de nylon, que é a base de petróleo, que é chamado do que hoje, né? Esse polímero nada mais é do que o nylon, né? A indústria do nylon, que é feita de polímero do petróleo, tá? Eles patrocinam essa guerra Irã-Iraque, não é? Num qual não há vencedor, mas que mais tarde o Iraque cai. Cai por quê? Porque eles precisam remover o Iraque, que estava atrapalhando na questão do preço, né, na disputa do preço, tiram o Iraque, matando milhões de iraquianos inocentes, né, através de uma guerra, né, destroem toda a infraestrutura do Iraque, removem o preço do petróleo, volta a subir. Eles baixam para a União Soviética quebrar, o Iraque está participando, né? O preço sobe e aí, né, volta a subir de novo. E aí o que acontece? Lá pelos meados de 2008, né? A gente estamos aí no século 21, pelos meados de 2008. O preço atinge o topo. E aí acontece o incidente. Hugo Chávez reestatiza o petróleo da Venezuela, que é a maior reserva de petróleo e gás do mundo, né? E
começa a nacionalizar o petróleo e a investir o dinheiro do petróleo em desenvolvimento interno do seu próprio povo. Então começa a construir assistência social gratuita, melhoria de salário, assistência médica para o povo trabalhador, construção de moradias, e isso tudo leva os Rockefeller, né, de novo a patrocinar e tentar dar um golpe em Hugo Chávez que não foi bem sucedido. Tá? E o porquê eles fazem isso? Porque as pessoas não podem se acostumar com o benefício do petróleo em benefício do seu próprio país, né? As pessoas não podem ter essa ideia, porque se tiverem essa ideia, as pessoas se tornam nacionalistas ao extremo, ao ponto de se evitar a venda dessas riquezas minerais para essas famílias permanecerem bilionárias, né? Para se ter uma ideia, Rockefeller, a família Rockefeller, já na década, né, no princípio do século XX, a família já tinha um patrimônio avaliado em 150 bilhões de dólares, né? Mas é que é tudo dividido, tá tudo no meio de corporações, ninguém consegue encontrar nada no nome deles, diferente de Bill Gates, de Carlos Slim, como eu já tinha dito, né? O próximo alvo seria o Irã, né? Depois da derrubada de Saddam Hussein, derruba-se o Irã também, começa a dizer que o Irã está produzindo armas de destruição em massa, né? E eles fazem isso como? Essas 4 famílias de banqueiros, né, juntamente com alguns agregados, eles patrocinam o Partido Republicano e Democrata nos Estados Unidos, eles patrocinam o Partido Liberal, o Partido Trabalhista, o Partido Conservador na Inglaterra, né? Eles patrocinam, né, o próprio Israel, que faz parte do núcleo duro de decisões no mundo, tá? Então, eles conseguem controlar todos os governos, não é? Porque eles perceberam que dá para se jogar dos dois lados e sempre ganhar, tá? O Irã começa a receber sanções internacionais, né? E aí o preço do petróleo continua estável. E aí há um grande problema, porque o preço bem alto, a Venezuela começa, o governo de Chávez começa a dar certo, e na Rússia também começa a dar certo, né? Porque o governo de Vladimir Putin, depois da perestroika glasnost, a União Soviética, que acabou, que só sobrou a Rússia, está destruído economicamente, há a miséria, a corrupção, a violência, né? Mas com o preço do barril alto, a União Soviética, que é uma das maiores produtoras, né? A Rússia, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, eles começam com o preço do petróleo muito alto a restabelecer a ordem, né? A financiar moradias para a classe trabalhadora mais pobre, começam a melhorar a questão salarial. A União Soviética, né? A Rússia, né? Nesse momento da história, no final do século XX, começo do século XXI, está pagando, triplica o salário dos trabalhadores soviéticos, e isso não é bom para eles de novo, né? Imagine que a história deles já começa, né, na sabotagem lá em 1901, numa petrolífera, né, na Geórgia, na Rússia, né, onde alguns sindicalistas vão fazer manifestações contra o governo do czar Nicolau, né, porque ganham baixos salários, mas a família do czar Nicolau II é a família mais rica do mundo devido ao petróleo. Os sindicalistas vão iniciar uma greve, esses sindicalistas serão presos, e um dos líderes que libertarão será um jovem de 23 anos, seminarista, que mais tarde o mundo conhecerá-lo pelo nome de Joseph Stalin, tá? Então eles já estão agindo há muito tempo no planeta, né? Quando se fala de Muammar Gaddafi e a Líbia com o Partido Socialista, desenvolvimento para o povo, desenvolvimento social, econômico, né? Isso não é bom. O que tem que se fazer com isso, né? Derruba-se o regime de Muammar Gaddafi, porque eles não só controlam poder econômico, poder do petróleo, eles controlam a NBC, que é a maior empresa de comunicação dos Estados Unidos, a Universal Studios, que é um dos maiores estúdios de Hollywood, né? E concomitantemente um dos maiores estúdios de produções artísticas do mundo também, né? Essas famílias estão por trás disso, né? Eles derrubam Muammar Gaddafi, tá? E aí, né? Isso tudo derruba. Eles não estão preocupados se tem sangue de milhares de inocentes que vão derramar, milhões de inocentes morrem no Iraque, né? Mas eles não estão preocupados nisso, eles estão preocupados com o estabelecimento do controle do petróleo no mundo, o estabelecimento do poder no mundo. A Arábia Saudita é um fantoche dessas 4 famílias ricas, né? E do outro lado também
tem os primos pobres do petróleo, dentre eles a família Koch, né? A família Koch foi a que patrocinou o golpe no Brasil, né? Que estão hoje do lado dos conservadores, os conservadores mais retrógrados dos Estados Unidos, ao ponto desses conservadores ainda acreditarem, né? Por exemplo, que Eisenhower, né? Que foi herói de guerra na Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, ser um comunista, né? O presidente que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, né, que ele era um antipatriota, né, porque se justificava a questão da escravidão do negro nos Estados Unidos, né. Eles ainda acreditam que os comunistas envenenam as águas do mundo, né, e aí é uma série de visão bem retrógrada que eles possuem, e aí, né, eles foram abandonados por essas famílias do petróleo que hoje bancam os liberais nos Estados Unidos, tá, e não os ultraconservadores. Né? Essas famílias, elas mantêm o poder, inclusive, né, de tentar persuadir hoje o governo brasileiro de ceder a Petrobras, né? Que de um lado está a família Koch, né, que desenvolveu o petróleo através do craqueamento do petróleo, e do outro os grandes barões, né, das grandes petrolíferas. E onde eles não conseguem penetrar hoje no mundo, não é? Não conseguem penetrar ainda, e não conseguiram, na China. Na China por quê? Porque aí há um exemplo de patriotismo, né? O Partido Comunista Chinês, né, tem como causa que o mais importante é o povo e a nação. Tá? Então lá é o único país do mundo onde bilionário pode ir para o fuzilamento. Né? Ele tentou, né, sabotar, né, a economia popular, ele vai para o paredão e leva a bala na cabeça. Tá? Há pouco tempo atrás, um dos fornecedores, né, da carne do McDonald's, né, na China estava fornecendo carne podre, né, para a fabricação de hambúrgueres. Esses donos foram algemados, foram levados e condenados. Tá? Sem julgamento, sumariamente. Descobriu-se, foi lá e acabou. Né? Por quê? Porque senão há uma contaminação da influência desse capitalismo, né, que acaba corrompendo o sistema e derrubando qualquer sistema que não sirva a eles, que não agrade a eles. Tá? E de quem obtém essas informações? Não só do livro do Noam Chomsky, Quem Manda no Mundo, mas também As 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, David Harvey, né? As Loucuras da Razão Econômica, David Harvey, né? E de uma palestra que eu vou deixar aqui embaixo, né? de um economista que no final ele diz, inclusive, ele está dando uma palestra no Brasil, ele fala da questão seguinte, ó, nós não podemos deixar, né, que se leve nossas riquezas minerais e principalmente que se abra as portas, né, para a família Rockefeller, JP Morgan, né, as Rothschilds, né, as Carnegie. Por quê? O capitalismo não quer saber de conservadorismo, não quer saber de liberalismo, eles não querem saber de nada, eles querem saber só do Deus dinheiro. Né? Em nome do Deus dinheiro, eles fazem tudo o que for necessário para acabar com a economia mundial, levar as pessoas à pobreza e torná-las dependentes, né, a vida toda, né, da influência desses caras, para que a pessoa não acredite que há no futuro, né, uma esperança de melhoria da condição social, porque eles não deixam. Né? Eles não deixam, o exemplo está claro em toda a América. Se percebe que todos os golpes, né, que todos os assassinatos pelo mundo afora, né, de todo o governo que tentou dar um grau de progressão ao seu país, né, essas famílias vão influenciar através da CIA e vão pagar os mercenários que dão golpe, que torturam, que matam pessoas para garantir o status quo dessas pessoas. Que, volto a dizer, eles só cultuam a um Deus, eles cultuam ao Deus dinheiro. Né? E qual o grande problema do país? O país, além de ter escolhido essa submissão, não é? Essa submissão a esses magnatas, se submeteu aos magnatas mais retrógrados dos Estados Unidos, não é? Que são o pessoal que estão do lado dos conservadores, né, que acreditam, né, para você ter uma ideia o que eu falei, né, que Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos, que foi considerado um dos caras que participou do dia D, né, na entrada na Normandia na Segunda Guerra Mundial, que era um comunista.
né? Ou que acreditam que os comunistas estão poluindo a água, que essa questão de globalismo, marxismo cultural, tudo está na mão desse neoconservadorismo, né, de raízes, né, do sonho americano, do branco classe média, idiotizado pela mídia, né? Manter o sonho americano balançando a bandeirinha, não falando de patriotismo, enquanto o país está matando para ele ter uma casinha, uma TV e um automóvel, que seria o sonho americano, e que o cara, né, no final da palestra, ele inclusive ele faz um apelo, né, para o povo brasileiro que não desistam da Petrobras, não desistam da nossa empresa de petróleo e não deixem cair na mão, né, desses grandes barões da economia do petróleo, porque eles não estão preocupados com a situação econômica do país. E para ser patriota, né, as pessoas, e aí é um recado bem claro que a gente tem que dar para o governo de hoje, né? Não abram mão do seu país, abram mão dos banqueiros internacionais em nome do seu país, ok? Essa foi minha participação e até a próxima.